E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Xzerado Games. E hoje, pessoal, eu vim com a temática novamente do Tier Maker, né? No caso, eu contra alguns personagens, né? Que eu seleciono. E dessa vez, hoje, eu vim com uma espécie de parte 2. Claro, vocês podem ver, tem alguns personagens repetidos aqui, né? Como o Subaru, né? Mas esse é o Subaru de um If que eu peguei. O Hajime Nagumo, que já apareceu também no Izenkai, né? No PVP de Izenkais. E aqui a proposta do vídeo é o seguinte, como vocês podem ver, eu peguei protagonistas de animes harem, né? No caso onde o protagonista geralmente tem muitas meninas, né? Que gostam dele. E basicamente, hoje eu vou me auto-perguntar aqui, né? E selecionar aqui, como eu fiz no vídeo anterior, eu contra esses personagens, no caso, 5 personagens. Resumindo, esse tier maker de hoje, né, esse rank, esse power level, vai ser basicamente até onde eu chegaria, né? No caso, deixa eu apresentar direito. Me venceriam num golpe, né? No caso, alguns dos personagens aqui podem me vencer no ataque. Me venceriam, no caso, não tem uma dificuldade tão grande, né? Vai ser só uma dificuldade média. E eu venceria com danos de batalha. No caso, eu que sairia machucado. No caso, mas venceria. E eu venceria sem muita dificuldade, mas ainda teria assim uma dificuldade bem pequena. No caso, não num ataque, eu teria que usar 3, 5 ataques. E eu venceria num único ataque. Esse aqui eu acho até difícil isso acontecer. Porém, vamos pro vídeo. Vamos lá. A gente vai começar com uns personagens aqui que basicamente eu quase não sei quem é, né? Eu peguei alguns conhecidos que conheço. Um eu vi o mangá, mas eu não sei muito sobre o anime. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar com os personagens um pouco mais fracos. Começar com Shido Itsuka do anime Data Live. No caso, Dacia Alive, no caso. Em Data Live a gente sabe muito bem, né? A proposta do anime. Basicamente o Shido ele tem que lidar com as spirits, né? As espíritos lá, que é basicamente umas garotas de dimensões paralelas, que a gente sabe muito bem que não é bem isso. E eu não quero dar muito spoiler, né? Mas a gente sabe que tem um espírito de origem, né? O nome dela lá é Mil. A gente sabe disso. Isso não é um spoiler tão gigantesco, porque o anime lançou há um ano atrás. Então, assim, o Shido, ele basicamente tem que selar, né? Essas espíritos através de encontros, né? Ele tem um encontro, aí tem um nível de afeição. E basicamente ele sela o poder desses espíritos. E resumindo é isso, ele ganha os poderes delas também, né? E pode usar a espada, por exemplo, da Touka, a Sandalpo, né? São basicamente anjos, a habilidade delas. São anjos da Cabala, basicamente, de uma árvore lá. E é isso, vamos lá. Então, se a gente considerar eu, um adolescente de 18 anos, como a gente já sabe, vai ser o mesmo, basicamente a mesma coisa daquela vez, do anime Zenkais. No caso, eu sou um adolescente de 18 anos, 92 kg, e sei um pouco de judô, de faixa branca. No caso, sei também boxe, alguns golpes, né? Defesa, de ataque, né? Tipo, um gancho de direita, um gancho de esquerda. Sei bloquear. Sei um pouco, como é mesmo, do Seikei, do Karatê, o Ippoken. Umas técnicas até que legais. Mas eu não sei completamente, não sou faixa preta, não sou um sensei, então basicamente eu não sou lá essas coisas. Eu só sei me defender, basicamente. Alguma coisa de defesa pessoal também, então, considerando tudo isso, a gente vai estar no mesmo cenário. Vai ser numa arena, eles vão poder basicamente levar, né? Eu vou também ser um pouco mais rigoroso nesse cenário. Só vai poder basicamente. Eu vou considerar os dois cenários. Os protagonistas com os poderes deles. Também pode levar algumas arminhas deles, se eles tiverem, né? Obviamente. Mas claro, eu não vou simplesmente só botar. Ah, me vencer e acabou. Não, eu vou analisar os dois cenários. Desde com as armas e sem as armas. Vamos lá. Com o Shido, a gente sabe que ele teria mais de milhares de formas. Ele é um adolescente, né, de 16 anos, basicamente.
até onde eu vi, quer dizer, eu assisti o anime completo, mas eu sei que ele tá nessa faixa aí, ele tá no ensino médio. Eu basicamente já terminei o ensino médio, né? Então eu tenho uma chance, vamos lá, contra o Shido, se fosse sem os poderes lá do início, que ele é um pouco mais novo, né? Entre aspas, deve ter 16, mas no início 16 anos, né? No final ele já tava quase com 17 para 18. Então, eu tendo 18, eu tenho uma chance. Por quê? Ele tem um porte físico melhor. O Shido é bem magrelo, né? Entre aspas, isso não quer dizer nada, mas ele tem uma agilidade. Ele é só um civil comum, ele não sabe se defender, ele não sabe lutar. Ele poderia até tentar lutar contra mim, né? Mas o Shido sem poderes, né? Sem os poderes das espíritos, ele seria um alvo fácil para mim. Então, eu venceria ele, basicamente, com uma certa, entre aspas, dificuldade, mas nem tanto. Eu poderia vencer no golpe, se fosse em cheio, mas esse cenário até poderia até tentar fugir, né? Na arena, se esquivar, e poderia se isolar um pouco no chão com medo, né? E basicamente eu venceria, né? Sem, só com um pouquinho de dificuldade, porque ele ia tentar fugir, né? Então ele poderia tentar se desviar, né? No impulso, do medo, né? Que ele ia ter medo de lutar comigo, obviamente, porque ele estaria lutando sem nada, né? Sem poderes. Agora, se for o Shido com poderes, eu não tenho outras imagens aqui, né? Mas eu posso tentar usar a mesma imagem, obviamente. Deixa eu tentar pegar aqui na galeria. Bom, eu peguei aqui de novo na galeria, né? O Shido com poderes agora. Vamos lá, ele tem a espada Sandalpon, né? Ele tem o Zafkiel da Kurumin, que isso tudo são anjos, né? Obviamente, mas dão habilidades especiais. Ele pode usar, mas tem um limite, ele não pode usar totalmente 100%, né? Obviamente, porque ele é basicamente. Eu não quero dar spoiler então, mas ele não é totalmente um humano. Só um humano comum, mas ele tem um DNA meio que diferente, né? Que tem uma conexão com essas spirits. E basicamente, ele com esses poderes, né? De usar uma espécie de um ataque de energia, né? Renryoko, que é uma energia espiritual, basicamente ele conseguiria me espatifar, né? Então eu ia tentar fugir, né? Desviar, mas ele poderia usar também as habilidades das gêmeas Yamai, ele poderia usar também habilidades lá do Berserk, quando ele absorve muito poder de espírito, né? Então, basicamente, ele fica invencível nesse sentido aí. Se for o Shido com poderes, ele me venceria. Obviamente que eu ia tentar esquivar, bloquear, mas se ele usar os poderes totais, né? Basicamente, ele me vence. Agora, se for o Shido usando todos os poderes, que eu vou ter que pegar outra imagem. Galera, não deu pra pegar outra imagem. Deu um limite aqui, né? Então, basicamente é isso. Ele me venceria. Eu não vou estar vencendo num ataque, porque eu já coloquei ele em duas categorias. Então tá ótimo. Ele me venceria sim. Eu ia tentar desbloquear, desviar. Eu ainda teria alguma chance, né? Tentar imobilizar ele, mas ele poderia usar os poderes dele, né? Na verdade, nem é dele, né? Ele ia usar os poderes das espíritos. Então, basicamente, ele ia usar uma onda de energia, ele ia usar aquela espécie de Kamehameha que ele pode lançar, né? É um poder de energia espiritual, quando ele fica no modo Berserk, no final da terceira temporada. Não é um spoiler, vocês podem olhar com vontade, tem coisa que nem, às vezes nem tá na Light Novel, mas tá lá, né? E é isso, não é um spoiler completamente. Agora vamos pro próximo personagem. Eu vou começar com os conhecidos, obviamente, né? O próximo é Natsuki Subaru. Mas Freeza ele já apareceu, tal coisa. Pessoal, esse Natsuki Subaru especificamente é da Rota da Luxúria. Que se passa, eu não quero dar spoiler para os leitores da novel, se passa num if, né? Basicamente baseado num pecado capital. Todas as rotas alternativas, só o Aganal, né, até agora, é um pecado capital, né? São 7 pecados capitais, ou tem também algumas subespécies de pecados. E basicamente esse é o pecado da luxúria, onde o Subaru ele tá ali, né, contra a vilã Capela, que é uma acerbispa, basicamente é um dos acerbispos lá do culto da bruxa, né? Basicamente, ele nessa rota, ele começa a viver no harém, né? Ele começa a ter ser o rei de Lugnica, tudo, mas ele não teria muitas habilidades, ele teria ajuda, né? Mas eu não vou deixar nesse cenário gente intervir. Então, basicamente o Subaru, vamos considerar que é o Subaru daquela rota normal, né? O que a gente já conhece, só que mais fraco no sentido de experiência, nesse quesito ele relaxou, né? Ele tem um retorno by dead, obviamente, porque ele quer também, né, ter um quesito de
Ele só não usa muito nesse if. Mas ele gosta de ter uma vida quase que perfeita, só que não é que nem Caçaneru, né? Caçaneru if, ele não só relaxou, ele usou muito. Aqui não, aqui ele só usa de vez em quando, provavelmente quase nunca. Então, nesse if, eu teria uma chance maior, né? O Subaru não teria aquela força de vezes 100, porque ele não usa muito a força dele. Então, nesse if, ele estaria com uma força de, vamos lá, 90. Ele estaria com uma força de 90% dele, né? Mais 90 e eu uma força de 70. Então, vamos lá. Estaria com uma diferença de 80%. Peraí, não, aí é exagero. Eu tenho 70 e tenho 90, então seria 10% de diferença. Não é lá essas coisas, mas eu venceria, né? Esse Subaru. Se for num golpe físico, obviamente. Então eu venceria ele com danos de batalha. Porque eu ainda poderia imobilizar ele, como ele tá mais. Parou de treinar, tá mais relaxado, só querendo comer mesmo. Ficar com as meninas, né? Ficar lá perto delas. Então, basicamente, ele estaria mais fraco. Então ele estaria impossibilitado de ter uma luta bacana, né? Ele conseguir se defender muito de mim. A não ser que tenha o Shamak. Mas eu duvido muito que ele consiga usar no aspecto que ele tá aqui. Então, basicamente, pessoal, eu venceria com danos de batalha. E agora vamos pro próximo personagem. Então, pessoal, vamos pro próximo personagem. Eu precisei pausar aqui porque eu tive que resolver umas coisas. Então, vamos lá. O próximo personagem é o Issei. A gente sabe que é do anime lá de White Skull DxD. É um anime quase, não queria dizer, um hentai quase, né, entre aspas. Eu não recomendo muito assistir, mas é bacana no sentido de luta, de fanservice. Então, vamos lá. O Issei, ele basicamente é um jovem, né? Ele é quase que nem esse Shidou, né, Subaru, só que ele tem poderes, né? Ele ganha poderes já ao longo da jornada. Eu não sei muito sobre o anime, mas eu sei que ele basicamente consegue, né, usar uns poderes aí, um braço mecânico, ele consegue uma armadura. Então, basicamente, contra um cara desse, eu não lembro muito o que ele pode fazer, mas ele tem poderes lá, tem demônios lá, né, que são as meninas, e elas têm poderes absurdos, quase consegue destruir quarteirões. Então são um absurdo o nível de poder dele, tem magia. Então, basicamente, contra esse cara, eu tentaria lutar contra ele. Seria uma luta até bacana, né? Trocando soco. Mas quando ele começasse a usar os poderes dele, eu basicamente ia perder. Então, ele me venceria. Eu diria humilharia, né? Mas depende de qual cenário a gente tá vendo. Se for um Hisei mais inexperiente, ele poderia me vencer sem, assim, com uma dificuldade média ou uma dificuldade moderada. Mas se for um Hisei do final, ele me venceria no golpe. Então eu vou deixar como ele me venceria no golpe só. O próximo personagem é nada mais nada menos que Hajime Nagumo do anime Arifureta. A gente sabe muito bem que ele ia me vencer, né? Ele tem o Donner, tem as armas dele. Se fosse só no soco, de qualquer jeito, ele me venceria também. Então, basicamente, o resultado não muda. Ele me venceria no golpe, não quero nem falar. E é isso, pessoal. Vamos pro próximo personagem, que é o último. Esse aqui é do anime To Love Room, né? Que eu conheço só o mangá. Uma amiga me recomendou. Foi o primeiro mangá que eu vi na vida físico. Foi o To Love Room. Basicamente, esse menino aqui. Deixa eu tentar. O nome dele é alguma coisa de Yuki, né? Eu não lembro ao certo. Vou tentar pesquisar aqui, né? Rapidex. Como o meu amigo diria. Pronto, vou ter aqui. Foi rapidinho. O nome desse protagonista basicamente, é Hitoyuki. E Hitoyuki, basicamente, pessoal, é um protagonista do anime To Love Home, do mangá também, e é de um Dalala, né, que é um alienígena que desce na Terra lá, né, ele cai na Terra, e basicamente ele gosta dela também, né, tem isso, aí tem lá, vem mais personagens alienígenas, e dá nisso. É isso, pessoal. E numa luta, basicamente ele tinha 15 anos, né, contra o Lala, no início do anime do mangá, e ele tem 16, né, depois no finalzinho, e foi com 16 anos. Ele não tem poderes, ele só tem Two Force, mas eu não considero numa luta. Isso aqui é uma luta, um cenário realista. Então, basicamente, o Hito perderia, pra mim, né, numa luta, porque ele não sabe lutar, ele é um civil, que nem o Shidou Itsuka, né. Na verdade, o Shidou Itsuka aqui, né, o civil comum. Seria uma luta bacana. Eu venceria, na verdade. Porque se lutar,
Então, basicamente é isso. Eu venceria é, sem muita dificuldade. E como eu tenho Atom Force, até que daria um trabalhinho vencer ele. Mas, como eu sei lutar, eu poderia mobilizar ele, né, no chão, com alguma técnica, ou usar algum golpe lá do Senken, um Impoken, e basicamente venceria ele, né, com um ou dois mais golpes. Um ou dois ou três golpes, né, mirando os pontos vitais, e venceria ele. E é isso, pessoal. Eu sei que o vídeo foi um pouco mais corrido, porque eu estava um pouco ocupado, né, mas é isso. O que interessa é que eu fiz o vídeo. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar. E é isso, pessoal. Tchau!